Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita tão especial que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. E eu vou mostrar todas as dicas e segredinhos para que você tenha sucesso aí na sua produção. Vamos lá para o passo a passo dessa deliciosa receita? Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz esse salgado aqui. Separei uma porção para mostrar nesse vídeo aqui como você pode usar essa massa para fazer os pedaços de torta salgada. Tenho certeza que você vai amar. Agora eu vou mostrar o passo a passo dessa massa básica. Para a massa base do nosso salgado, super fácil, vamos precisar de... Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de amido de milho, 1 xícara de cebolinha, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher rasa de chá de sal, 150 ml de óleo, 50 gramas de queijo parmesão e 1,5 litro de caldo. Você pode fazer um caldo de tomate, de cebola, pimentão ou qualquer um outro aí de sua preferência. E o caldo que eu vou escolher hoje para fazer a massa desse salgado vai ser de tomate. E eu removi as sementes. E escreva essa dica aí no seu caderninho e deixa o seu caderninho aí porque eu vou precisar muito dele, viu? Não guarde ele não. Você ainda não pegou? Ah, não, eu vou esperar. Eu vou esperar, viu? Pegou? Ótimo. Olha só, aqui, escreva aí, isso aqui é muito importante. Aqui eu coloquei 1 litro e 400 ml de água. Por quê? Quando eu colocar aqui o tomate, o volume aumenta e eu vou bater. Depois de bater, se eu perceber que não deu aqui 1,5 litro de caldo, aí eu vou colocar mais um pouco de água. Deixa eu ver aqui. Não deu não, viu, pessoal? Deixa eu completar aqui. Agora adicione o amido e a farinha, vá colocando aos poucos. Gente, esse salgado é tão prático, ele é maravilhoso. Prontinho, pessoal, o ponto da massa é esse. Olha, quando você fizer assim, você vai perceber que desenha um pouco. E não pense que ela está mole, tá? Esse daqui é o ponto. E aí você pode pensar, por que que ela não adicionou a cebolinha no liquidificador? Sabe por quê? Porque eu não quero que essa massa fique verde. Essa é uma massa básica, que você pode colocar o recheio de sua preferência. Frango, calabresa, bacon, bacalhau. E aqui tem 500 gramas de carne moída. E você pode temperar com o tempero aí de sua preferência. Pronto. Vou finalizar com 2 colheres de sopa, não precisa ser muito cheia, de fermento químico, fermento para bolo. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela com óleo. Aqui eu estou terminando de untar a forma com um pouco de farinha de trigo. Se você não quiser fazer a receita inteira, você pode fazer a metade da receita. Agora sim, você pode pensar, como é que eu vou fazer a metade da receita se ela colocou 5 ovos? Eu vou colocar 2 ovos e meio? Não. Nesse caso, você vai usar 3 ovos. Sempre assim, tá, pessoal? Escreva essa diquinha aí no seu caderninho. Quando você for fazer uma receita que leve assim 1 ovo, aí você fala, eu só quero fazer a metade. E agora, eu vou colocar meio ovo? Não. Coloque o ovo inteiro e você vai dar o ponto da massa com a farinha de trigo.
E não coloque esse salgado para assar com forno frio. Ele já tem que estar pré-aquecido por no mínimo uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, essa quantidade aqui vai ser entre 30 a 35 minutos. Agora que você já sabe como eu faço essa massa aqui, vamos para o passo a passo da montagem. Então, o tamanho dessa forma aqui, o comprimento dela é de 30 centímetros, a largura aqui é de 10 centímetros e a profundidade também é de 10 centímetros. Você pode montar em uma assadeira. Aqui eu coloquei o restante da massa. Também fica maravilhoso. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. Eu passei no processador. Se você não tiver o processador, você compra o queijo e o presunto em pedaços e passa aqui, olha, no lado mais grosso do ralador, também funciona. Só não compre em fatias, porque não fica legal passar em fatias aqui não, sabe? Aí você pode me perguntar, posso usar outro recheio? Pode, fique livre. Aqui eu tenho uma porção de cebolinha, você pode colocar cebolinha, salsinha, coentro, o que você quiser. E 100 gramas de requeijão cremoso. 100 gramas de requeijão cremoso é meio potinho, sabe? Mas escolha um de boa qualidade, assim, olha só, pessoal, bem firme. Fica maravilhoso. E ele fica assim, bem pastoso, olha só. Agora eu vou cortar. Olha só. Ele tá um pouco barrigudinho, tá vendo? Eu vou tirar essa parte aqui porque eu quero que ele fique certo. Gente, é tão fofinho. Bem cheiroso, viu? Não jogue fora não, viu? Ai, 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 se eu descobrir que você jogou fora. Isso aqui dá pra você comer assim, desse jeito aqui, puro assim, olha. Delícia. Agora eu vou dividir em 3 partes. Se você tiver um cortador, perfeito. Se não, você pode usar uma faca de serra. Aí primeiro você marca assim, olha. Entra um pouco a faca. Pronto, agora eu posso cortar. Para montar o nosso bolo salgado em fatias, você tem que colocar um saco plástico, porque isso vai facilitar quando você for desenformar. Uma outra dica é que das 3 aqui fatias, a que você tem que colocar aqui primeiro é a do fundo. Você não precisa umedecer essa massa aqui com nada, tá? Essa massa, ela já é úmida por si só e ela é assim maravilhosa. E essa, você vai colocar o topo aqui que você cortou, virado assim, para baixo. Eu vou levar para a geladeira por 2 horas, porque esse é um tipo de salgado que você consome ele gelado. Prontinho, pessoal. A nossa torta aqui já está geladinha, viu? E, gente, começou a chover. Eu amo chuva, pessoal. Ninguém chama a produção pra ver a chuva, né? Eu tô mostrando pro povo. Rapaz. Eu tenho vontade de ficar o tempo todo aqui com vocês, viu? Olhando a chuva. Olha só que massa. A produção ousada, né, Dá pessoal? vontade de dar um mergulho naquela água agora, né? Dá sim. Ó, vamos trabalhar, viu? Deixa Já? de coisa. Já, claro.
E para a decoração, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho cenoura crua ralada, salsinha, azeitonas, e você pode escolher a preta ou a verde, pimenta biquinho, que é um tipo de pimenta que não arde, e batata palha extra fina. Olha só como solta fácil o plástico, olha. Para que todas as fatias fiquem com a mesma espessura, eu peguei aqui um pedacinho da tampa e cortei. A largura aqui, olha, é de 2 centímetros. Então, eu já marquei aqui para que todas fiquem com o mesmo tamanho, sabe? Para padronizar. Olha, vou marcar aqui. Pessoal, não é uma fatia fina, tá? É uma fatia caprichada. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa daqui está mais fina. Olha só. Linda, né? Aí você pode colocar aqui, olha. E eu vou fazer assim com todas. Aí você pode fazer isso, olha só, requeijão cremoso dentro do saco de confeitar. E, gente, olha, aquilo que eu falo sempre, são só sugestões, tá? Pessoal, eu coloquei essas azeitonas aqui, mas eu não quero colocar elas não, viu? Vou colocar essas daqui, ó. Eu acho que fica melhor, viu? Aí você escolhe aí. Prontinho. Olha só como fica lindo. Perfeito, né? E aí, quando você for fechar, gente do céu, não tenho vergonha de dizer isso não, viu? Há muito tempo atrás, há 359 anos, quando eu não trabalhava com salgados, e mesmo depois de ter começado a trabalhar com salgados por um bom tempo, gente, eu pensava que fechava assim. Você também? Pois é, mas o lado certo de fechar é esse. Esse é o lado onde você vai escrever o sabor. E aí, você fecha. Ai, gente, tô com tanta vontade de experimentar. Minha gente. Gente do céu. Como vocês precisam fazer. Uma explosão de sabor. Muito, muito, muito bom. Delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.